Graças a Deus, né, meus irmãos? Que se nós dermos lugar ao Senhor, conserta mesmo, né? Transforma o mais vil pecador em um salvo, lavado, remido e comprado pelo sangue de Jesus. Queremos apresentar os irmãos que estão conosco. Gabriel, onde está o Gabriel? Está ali ao lado do irmão. Quem vamos dizer para ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Receba ele aí. Irmão Joaquim Neto, está ali, né? Uma alegria tê-lo conosco nesta noite. Recebe ele aí, irmão Antônio, está pertinho do senhor aí. Vamos dizer para ele, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, receba. Deus abençoe o irmão Joaquim. Quem não sabe, ele é primo do irmão Diogo, viu? E é o dono do 5 Estrelas aqui. Sempre está conosco, nos abençoando. Louva a Deus pela vida dele também. O Miguel e o João Lucas. Miguel e João Lucas são eles? É? Miguel e João Lucas? Vamos dar bem-vindo para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vai ter a sala do culto Kids agora. Professora, pode acompanhar aí os nossos professores. Mãe Elisângela, que vai dar aula para eles hoje. Podem vir, crianças. Podem ir todos juntos aí com a nossa irmã Elisângela, que estará ministrando a aula para as crianças. Amém, graças a Deus, né? Pela vida das crianças. Irmãos, mesmo assentados, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos ministrando sobre a viagem do povo de Israel, a caminhada para Canaã. E hoje nós vamos ler uma passagem do capítulo 30. Nós estamos tirando aí algumas lições importantes na nossa caminhada cristã. E hoje vai falar acerca de compromisso, de voto, de fidelidade, perdão, comunhão, tudo dentro desse texto aí. Capítulo de número 30 do livro de Números. Vou ler na linguagem do telão, que a minha está um pouquinho diferente. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Também, quando a mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação ou compromisso que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai lhe tolher no dia em que tal ouvir todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma, não serão válidos. Mas o Senhor lhe perdoará, porquanto o seu pai lhes tolheu, ou seja, recusou aquele voto. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou a pronunciação dos seus lábios com que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela no dia em que ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se o seu marido lhe tolher no dia em que ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva,
ou repudiada, ou divorciada, tem uma outra linguagem que fala, tudo com que ligar a sua alma, sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com a obrigação de juramento, e seu marido ouviu e se calou para com ela e não lhe tolheu, todos os seus votos serão válidos e toda a sua obrigação com que a ligou a sua alma será válida. Porém, se o seu marido lhes anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou e o Senhor lhes perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido confirmará ou anulará. Porém, se o seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que tiverem sobre ela, e confirmado-lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que ouviu. Porém, se de todo lhes anular depois que ouviu, então levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos nesta noite pela tua santa e gloriosa palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, através desta mensagem, que possamos entender aquilo que o Senhor estava trazendo para aqueles dias e que servem de lições para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida cristã. E assim nós oramos, pedindo, Senhor, que mais uma vez tenha misericórdia de mim e me use para ministrar a tua palavra em nome de Jesus. Então, irmãos, fazendo um resumo aqui, rápido, nós vemos dentro desse capítulo 30 do livro de Números, o tratado sobre votos e juramentos. Aí vem as instruções que o Senhor deu para os filhos de Israel. Depois, vai falar sobre compromissos voluntários, que são esses votos, esses compromissos que foram feitos. Aí vem os votos das filhas, né? E também vai falar do papel, ou os papéis dos pais e também dos maridos. E a terceira coisa, fala sobre a anulação de votos, quem tem poder para isso, o procedimento, juramentos e compromissos, fala sobre os votos de viúvas, ou repudiadas, ou divorciadas, a aceitação ou anulação desses votos, e finaliza mostrando que a palavra ela não pode ser quebrada. E vai reafirmar os votos que fizeram maritais, e também fechando aí com a responsabilidade daquilo que foi ordenado pelo Senhor. Pois bem, a primeira coisa no versículo 1 aí, que foi lido, repete ele comigo aí, por favor. O que ele está dizendo aí, do capítulo 30? Amém. Primeiro, irmãos, nós vemos que quem deu a palavra foi Deus. Moisés, ele não estava falando dele mesmo. Moisés não estava criando situações, obrigações, mas o próprio Deus chamou Moisés e pediu que Moisés instruísse os cabeças das tribos acerca dos compromissos que o povo faria. E é interessante que ele diz: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando nós olhamos para esse capítulo, o que o Senhor estava ensinando para aquele povo e o que Deus quer ensinar para nós nesta noite? Primeiro, irmãos, que dentro dessas lições valiosas que carregam esse capítulo aqui, vai nos trazer a uma reflexão da nossa
da importância da nossa palavra dada. A Bíblia diz que qual é a palavra do crente, irmãos? Sim, sim e não, não. O que passar disso é o quê? Procedência, tem como fonte maligna, diabólica, que não vem da parte do Senhor. É algo mau que foi tratado e não foi cumprido. Foi falado e não foi cumprido. E os dias que nós estamos vivendo hoje são dias em que muitas pessoas tratam e não cumprem, fazem compromissos, votos em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. Às vezes nós fazemos um compromisso com a obra de Deus e não cumprimos. Fazemos compromisso nos votos do casamento e não cumprimos. Fazemos compromisso com as pessoas e não cumprimos. Seja até mesmo na questão financeira. Fazemos compromissos com um amigo e não cumprimos. Pais com os filhos, filhos com os pais, e não cumprimos. Então o Senhor estava trazendo uma ordem, dizendo da responsabilidade e do compromisso que aquele povo teria com o Senhor, diante de uma palavra dada, de um voto feito, de um compromisso realizado. Compromisso, voto, lá na palavra do Senhor, Salomão escrevendo, ele disse que o homem não é obrigado a fazer votos, não é obrigado a fazer compromissos, mas ele diz que, todavia, se votar, deve cumprir. Deve cumprir. E também diz que quando nós chegarmos na casa do Senhor, nós não devemos precipitar a nossa boca em fazer algum voto, em fazer algum compromisso, porque o Senhor não terá como inocente. Irmãos, agora, para pesar um pouquinho no meu e nos seus ombros, nos meus e nos seus ombros, quantos compromissos já fizemos com o Senhor e quantos nós cumprimos? É momento de reflexão. Eu disse que esta mensagem é uma mensagem para nós fazermos uma reflexão, porque vai falar sobre a importância da palavra dada, do compromisso. Mas o que eu acho também interessante nesse texto, porque esse texto vai falar sobre a comunicação nos relacionamentos e na nossa vida. Às vezes nós lemos esse capítulo e quando estamos lendo a Bíblia, a gente parece que passa ele rápido, porque parece que não tem nada a ver conosco. Era apenas alguma coisa que ficou registrada, histórica. Mas na nossa vida espiritual também. A Bíblia diz que aquilo que nós ligarmos na terra, será ligado aonde? Nos céus. E a palavra foi dada pelo Senhor, dizendo que quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ele está ligando a sua alma com aquela obrigação. E não violará, o verso 2, a sua palavra. Segundo o quê? Segundo o quê? Tudo que saiu da sua boca. A Bíblia também diz que um dia nós estaremos diante do Senhor. Aí aquele que fala pouco, nesse dia vai ser mais bem sucedido. E quem fala muito, né, talvez não será tão bem sucedido assim. Porque a palavra do Senhor diz que até as palavras nós daremos conta diante do Senhor. Irmão, você já pensou naquele dia alguém dizer, eu não fui salvo por causa da minha boca, por causa das palavras que eu falava e não cumpria, ou da forma que eu falava e não agia? É muito sério a vida cristã. Por isso que Jesus disse que antes de nós orarmos, nós temos que vigiarmos. A vigilância, ela vem em primeiro lugar, porque às vezes nós oramos muito, ou eu nem digo muito, porque a gente nunca ora muito, todo tanto ainda é pouco.
Mas às vezes nós fazemos muitas orações e não vigiamos no nosso falar. Tiago, ele disse que se o homem quer considerar perfeito, esse homem será visto como perfeito através do seu falar. Ele ainda diz que de uma única fonte não pode sair dois tipos de água, doce e amarga. E também ele disse que se o homem não tropeça no seu falar, considere-se perfeito. E aí ele diz que a língua ele compara como um pequeno leme de um navio que controla tudo. E também ele diz que é como uma faísca que uma grande floresta pode incendiar. Incendiar. Por isso que a Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. A Bíblia também nos diz que nós não devemos precipitar no nosso falar. Irmãos, às vezes no auge da emoção de um culto, de uma festa, de um momento onde Deus está operando, onde o Senhor está realizando algo, às vezes naquele momento da emoção, nós fazemos votos, nós fazemos compromissos com o Senhor. E o mundo que nós estamos vivendo, tivemos aí agora há pouco estas eleições. Quantas promessas foram feitas por candidatos no Brasil todo? Muitos iludiram a cabeça de muitos, mas agora chegou o tempo do cumprir as promessas do próximo ano. E aí a gente pergunta, será que vão cumprir mesmo? O mundo que nós estamos vivendo é um mundo que está desacreditado em questão de promessas, porque nós sabemos que muitas promessas são feitas de formas levianas e não verdadeiras, com compromisso, aonde a mensagem desse capítulo vai mostrar para mim e para você que nós, como igreja do Senhor, nós estamos sendo chamados para uma responsabilidade. Nos últimos dias que nós estamos vivendo, estamos sendo chamados a uma responsabilidade. Tem tantas pessoas decepcionadas na fé, porque acreditaram em algum tipo de profeta, profecia, dizendo que eu vou fazer e não aconteceu. Por quê? Porque não era o Senhor. Porque a promessa de Deus, quando Deus fala, Deus cumpre. Deus é fiel e verdadeiro. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás. Quando Deus fala, está falado, meus irmãos, e haja o que houver. A própria Bíblia nos diz que hão de passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não vão passar, elas vão cumprir. Como diz o hino, tintim por tintim. Elas vão de cumprir. Porque quando Deus fala, Deus cumpre, irmãos. Se não cumpriu, nunca foi Deus. Foi um homem que te fez uma promessa leviana, usando a profecia, o dom de Deus, como um recado que não foi Deus. E isso é importante para a nossa vida, porque dentro disso aqui, vai mostrar a responsabilidade e a integridade que nós devemos ter. Por que muitas vezes nós estamos por aí sendo levados a tomar o nome, muitas vezes escandalizando, porque não cumprimos. Às vezes, irmãos, quando nós vamos assinar um contrato de trabalho com o nosso patrão, a gente aceita as regras da empresa, e quando a gente chega lá, a gente não cumpre, e às vezes a pessoa ainda diz, eu coloquei porque era um crente, era um servo de Deus, eu confiei. Como eu estava dizendo, nas nossas amizades, às vezes fazemos votos, ser amigos até o fim, haja o que houver, diante de qualquer coisa a gente já quebra aquela amizade. A gente não prossegue. Às vezes no nosso meio, na nossa irmandade aqui, nós fazemos uma aliança de sermos um só em Cristo Jesus, e às vezes diante de alguma coisa nós estamos quebrando esta aliança, odiando uns aos outros.
brigando uns com os outros, fizemos uma aliança. Quando nós assumimos a nossa fé em Cristo, nós fizemos uma aliança. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Até aqui eu andei sozinho, mas de agora em diante eu quero andar na tua direção. Fazemos um compromisso, Senhor, se o Senhor abrir aquela porta de emprego, eu vou ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. E depois não é. Senhor, se o Senhor proporcionar eu trabalhar durante o dia, à noite eu vou estar no culto, vou fazer a tua obra. E esse compromisso às vezes é feito na oração, no jejum, em pranto diante do Senhor, irmãos. Às vezes fazemos o nosso compromisso, a nossa aliança com a esposa, o marido. Olha, eu vou ser fiel, seja na alegria, na doença, né, na tristeza, na saúde, na doença. Mas quando chega um momento de adversidade na nossa vida, a gente quebra esta aliança. Mas nesta noite, irmãos, o Senhor está falando comigo e com você. Temos uma aliança com Ele. Temos uma responsabilidade como aqueles que estão caminhando para a Nova Jerusalém. É tempo de nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor, mudarmos as nossas atitudes, como o pastor Agenor leu aqui, capítulo 3 do Evangelho de João, falando acerca de Nicodemos, da nova vida em Cristo. E isso é importante, porque quando nós olhamos para isso, o Senhor está mostrando ali para Moisés e falando com o povo que as nossas palavras têm um peso. As nossas palavras têm peso. E é por isso que nós devemos tomar cuidado ao fazer as nossas promessas, seja no âmbito espiritual, familiar, matrimonial ou profissional. A gente vê aí quando as pessoas vão na formatura, elas fazem um compromisso. A orquestra foi tocar ali naquela formatura da OAB, né, maestro? A gente viu ali eles fazendo compromisso de cuidar do pobre, do necessitado, daquele que não tinha condição, de uma forma justa. Mas aí na vida real, será que todos cumprem esse voto? O médico, quando ele está ali também na formatura, eu tive na formatura do meu primo, e vi ele fazendo votos. Dia 27, se Jesus não voltar agora, nós teremos aqui em torno dos 40, 50 obreiros, fazendo votos ao diaconato, ao presbitério, na consagração que nós teremos aqui de todas as nossas congregações. E são votos de fidelidade, coisa séria que nós fazemos. Por isso, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Sabemos que tem peso. A palavra do crente, ela tem peso, ela tem poder, ela tem tanta autoridade no nome de Jesus, irmão, que no nome de Jesus, quando a gente abre a boca, a gente repreende as enfermidades, elas saem. Expulsa demônios e eles saem. Porque nós temos a presença do Senhor na nossa vida. Por isso, quem tem a presença do Senhor, tem uma aliança com Jesus. E a Bíblia diz, a gente deve ser santo como Ele é santo, perfeito como Ele é perfeito, andar no caminho do Senhor, na direção do Senhor, na vontade do Senhor para a nossa vida. E nós vemos aqui o Senhor mostrando também acerca das mulheres. Esse texto vai falar bastante sobre as mulheres. E é interessante que esse texto aqui eu estava lendo e vendo alguma coisa importante, porque aqui tem muita gente que gosta de dizer que a Bíblia discrimina a mulher e tanta coisa, né? Principalmente nesta época aqui, que era a época patriarcal, da família patriarcal. Mas nós vamos ver aqui o Senhor dando oportunidades para as mulheres também fazerem compromissos, para as mulheres também fazerem os seus votos, ter a sua palavra também. Aqui no Brasil, não fazem tantos anos assim que as mulheres tiveram direito a voto, né? A votar. Mas aqui, nesta época, o Senhor já deu liberdade para a mulher fazer os seus votos, seus compromissos, suas alianças. Mas é interessante que nós vamos ver aqui algo importante, porque o Senhor vai mostrar aqui a responsabilidade. E esta mensagem, ela vai puxar muito para o
para o pai e para o marido. Ela vai puxar muito essa responsabilidade para o pai e para o marido. E nós vemos aí o versículo de número 3. Vamos passar aí para o versículo de número 3. O que está dizendo aí? Esse voto, irmãos, que eles faziam, era um comunicado, era um voto que, talvez poderia dizer assim, até público, que faziam ali. E o que o Senhor mostra aqui dentro? Primeiro, que na família tinha que haver uma comunicação, um consentimento mútuo, que é algo muito sério para os nossos dias. Porque nós estamos falando de um mundo onde o diálogo entre famílias, entre pessoas, estão tão escassos, não é verdade? Às vezes, dentro de uma casa, cada um faz o que quer, do jeito que quer e da maneira que quer. E isso vai mostrar a preocupação de Deus aqui, em fortalecer o relacionamento familiar, o compromisso familiar diante do Senhor. Às vezes nós pensamos, irmãos, e também vai evitar aqui dentro desse texto, mal entendidos e ressentimentos por votos que poderiam ser feitos e prejudicar um ao outro, ou até mesmo a própria família. Isso é muito sério, porque quantas famílias estão aí passando por momentos tão difíceis, porque alguém da casa fez um compromisso, não analisou, e agora tem que cumprir, e vai levar toda a família à ruína, a ressentimentos, a mal entendidos, situações tenebrosas. E querendo ou não, isso afeta a fé, a igreja, o ministério, a vida espiritual. Não adianta, irmãos, a gente tem que andar com as duas juntas, a vida material, a vida física com a vida espiritual. Porque muitas coisas estão sendo destruídas no nosso meio, porque nós estamos, às vezes, achando que não tem nada a ver, e tem tudo a ver. A nossa vida cristã, ela não é só dentro do templo, ela não é só aqui no momento de congresso, de culto, de festa, mas a nossa vida cristã, ela é 24 horas. Se dormimos, somos crentes. Acordamos crente. Né? Eu até sempre falo, ninguém dorme crente e acorda descrente. Desvia durante a madrugada no sono. Nós vemos que tem toda uma caminhada. E na nossa caminhada cristã, às vezes nós estamos criando tantas situações desnecessárias diante de Deus e diante dos homens. Desnecessários, coisas que o Senhor não pediu, coisas que nós não precisávamos de fazer, de votar, de fazer determinados compromissos. Como eu disse aqui, às vezes no auge, às vezes até no momento que a gente vê uma coisa que quer comprar, e aí diz, meu Deus, eu tenho que aproveitar agora, e a gente não para prestar atenção que amanhã vai trazer complicações. E aí fica sujigando o marido, e a mulher diz, não, agora eu fiz o compromisso, eu tenho que honrar, se vira, arruma 3 empregos, a igreja depois, a obra depois, e agora eu tenho que honrar. E aí começam as contendas, os dissabores, as tristezas, as mazelas, porque a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo. Outro abismo. E isso interfere. Às vezes a gente olha e pensa, não, mas, irmãos, quando a gente está mesmo no Espírito, e com um compromisso com o Senhor, a gente sente, tem dia que está aquele peso na hora do culto. Aquele peso, e a gente pensa assim, é porque o inimigo deve estar na vida de alguém aqui.
Por isso está esse peso, há uma presença maligna aqui. Mas de repente, irmãos, vieram para o culto cheio de ressentimentos participar da ceia, do momento da comunhão, cheio de compromissos não honrados diante do Senhor, e contrariados até com o Senhor, com a sua fé, vive uma vida cristã murmurando, reclamando, maldizendo de tudo e de todos. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos quebrando alianças, compromissos, votos que fizemos. Eu lendo isso aqui, dizendo, meu Deus, a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. A vida cristã é algo muito sério. A vida cristã não é um parque de diversões, não é apenas um culto em que vem um cantor e um pregador, que parece que o céu desceu, a igreja subiu, aquele momento, mas a vida cristã, ela é uma vida individual também. É uma vida de compromisso entre eu e o Senhor, entre você e o Senhor. Porque um dia nós vamos comparecer diante do nosso Senhor. Pastor, o senhor está falando isso para me aterrorizar? Não. Essa palavra do Senhor veio para a nossa vida hoje, para trazer bênção, para evitar problemas. E se há esses problemas, para solucionar esses problemas. Aleluia! E aí vem agora um momento tão importante, que também vai falar aqui para nós. Porque esse texto também fala sobre perdão. Fala sobre o perdão. Versículo de número 3. Coloca aí, Júnior, para mim. Então, quando uma jovem, uma tradição que diz, quando uma moça fizer ali na casa do seu pai, está debaixo da responsabilidade do seu pai, fizeram algum voto ao Senhor e com obrigação, né, nesse voto, ela se ligar, ela comprometer, e o pai ouviu o voto. E o pai olhou para ela, ouviu aquele voto e ficou calado. Então, o que o Senhor estava dizendo? Se ele calar, esse voto será válido. Este compromisso será válido. Mas se ele olhar, analisar, eu passei uma mensagem para os meus filhos essa semana, que eu achei interessante. Aquela mensagem dizia assim, os filhos que ouvem os pais sofrem menos, que dá ouvido aos pais, aos conselhos dos pais segundo a palavra, sofrem menos. Mateus até colocou, é verdade, pai. Sofrem menos. E quando eu li aquela frase, eu fiquei imaginando também nós, como filhos, diante do nosso Deus. Irmãos, se nós ouvíssemos os conselhos da palavra do Senhor, como são nos dados, sofreríamos menos. Às vezes sofremos tanto, porque não ouvimos os conselhos da palavra do Senhor. Como um pai amoroso, que nos instrui. A todo tempo Deus está nos instruindo, na sua palavra, nos orientando, nos aconselhando, nos advertindo, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Mas às vezes a gente sofre porque a gente não dá ouvido. Aí dizendo, por que eu não ouvi a palavra do Senhor? Por que eu não ouvi aquilo que a palavra do Senhor me orientou? E é algo sério aqui. Então o Senhor deu a responsabilidade, dizendo, o pai ouviu. Irmãos, vamos supor que o pai só tinha lá 10 vaquinhas. Aí a filha moça, na área da emoção, disse assim, eu vou votar. Senhor, eu vou fazer um compromisso, se o Senhor fizer isso na minha vida, vamos supor que a moça estava doida para casar. Se o Senhor preparar um marido para mim, eu vou dar as 10 vacas do meu pai. Era a renda da família, maestro, era o leitinho daquelas vacas. Aí o pai ouviu o voto e disse, meu Deus, essa menina está fazendo voto precipitado.
Não, esse voto não está de acordo, vai trazer problema para a nossa família, vai trazer prejuízo para a nossa família. Então, minha filha, você não vai mais, esse voto está desfeito. Aí o Senhor, que viu o coração do pai, um pai que sabe que está no controle, que está fazendo para o bem da sua própria filha, para o bem da sua própria família, ele diria: não irá realizar esse voto, não será válido. Aí o que o Senhor faz, irmão? Deus conhece a nossa vida, que Deus maravilhoso é esse? Disse: olha, moça, o seu voto, seu pai olhou, viu que não era bom para a sua família, então está perdoado, não precisa de cumprir esse voto. Irmãos, olha como Deus honra a autoridade de um pai e de uma mãe, como Deus sela essa autoridade. Ele está dizendo: se aqui o pai disse não, aqui em cima também é não. E está perdoado aí embaixo, está perdoado aqui em cima. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que peso de palavra. Olha o peso que um pai e uma mãe têm na vida de um filho. Não é só na terra não, irmão, está ligado no céu. Às vezes ele olhou e viu que aquele voto não seria bom. Imediatamente, ele anula aquele voto. E os céus assinam embaixo. O Senhor assina embaixo dizendo: está perdoada a sua dívida, o seu voto, o seu compromisso. Irmãos, que o Senhor nesta noite nos dê sabedoria como pais, para estarmos atentos, resguardando a nossa casa, a nossa família, dizendo: olha, minha filha, meu filho, não faça desta maneira, isso vai te trazer prejuízo. Vamos orar aqui agora, vamos falar com o Senhor diferente. É algo muito sério, a responsabilidade, porque a Bíblia diz que os nossos filhos são o quê do Senhor? Herança do Senhor. É zelo, isso aqui era o zelo. Deus estava vendo o zelo para que aquela família fosse estruturada. Então nós vemos aqui, tão relevante esta passagem, porque nós vivemos em um mundo imperfeito, aonde nós podemos cometer erros. Jesus disse para aqueles homens: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra nessa mulher que cometeu o erro. O que eles fizeram? Saíram. Porque todos nós cometemos erros, cometemos falhas. E aqui entra essa questão do perdão. Porque o perdão, irmão, é um instrumento de cura. Por isso que ele às vezes é difícil de ser dado. Porque às vezes nós não queremos nos curar a nós mesmos. E quando nós liberamos um perdão, quem sabe aqui, pastor Jurandir, aquele pai poderia ficar irado com aquela filha, né? E trazer ali um castigo para ela, terrível. Mas o Senhor traz o perdão, dizendo: você votou precipitado, não estava de acordo, mas a cura chegou para a minha casa. Esse voto não estava de acordo com a vontade do Senhor, foi algo precipitado, mas trouxe a cura, a reconciliação. Aleluia, glória a Deus por isso. E muitas vezes, irmãos, quando nós quebramos um compromisso, seja o casal, tem que haver perdão para ter cura. O marido fez algo errado, a mulher fez algo errado, trouxe um prejuízo para a família, trouxe, mas existe a cura, o perdão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque só o perdão trará restauração. A filha fez algo errado, o filho fez algo errado, mas existe a cura, o perdão. Às vezes na nossa mocidade também erramos tanto. Eu me lembro de uma fala do pastor Jorge em relação ao pastor Sebastião. E o pastor Sebastião, ele era o presidente da missão em Ituiutaba, até foi ele que fez o meu casamento. E a esposa, o pastor Jorge disse que eles tinham muita ligação. Então o pastor Sebastião naquele tempo dirigia Uberlândia e ia com a caravana para Goiatuba, pastor Isaías. Aí dizendo ele que
o pastor Sebastião muito rígido, a todo tempo, né? Ficava ali vigiando os jovens, porque os jovens chegavam em Goiatuba, via as moças, os rapazes, e se alegravam, queriam arrumar casamento, né? No congresso, e o pastor Sebastião estava ali, todo o tempo. Mas a esposa, com sabedoria, ela dizia: Sebastião, isso é o pastor Jorge contando, deixa os meninos, nós também já fomos jovens, né? Nós também já tivemos as nossas atitudes de jovens. E ali o pastor Sebastião quebrantava, e os jovens de Goiatuba se uniam com os jovens de Uberlândia, e certamente saiu até casamentos, né? Porque alguém agia ali, irmãos, com o coração de perdão, de bondade, de misericórdia. Irmãos, vocês já pensaram, se todos nós, quando errássemos diante do Senhor, o Senhor nos fulminasse? Não estaríamos mais aqui, não tinha nem pozinho nosso aqui mais. Mas para isso, a palavra do Senhor nos mostra algo importante. O Senhor nos chama nesta noite, é crucial para nós mantermos e adquirirmos relacionamentos sadios, saudáveis, duradouros, nessa sociedade que a gente vive. Ah, mas o meu amigo errou comigo, não quero mais essa amizade. Irmãos, às vezes é uma amizade de tantos anos, te fez tanto favor, te abençoou, realizou algo, às vezes um irmão da igreja, às vezes ele erra em alguma coisa, a gente já quer detoná-lo, jogar fora. Não, irmãos, vamos usar a arma poderosa que o Senhor nos deu para quando cometer um erro, perdão, restauração. Aleluia! Isso é importante. Então o Senhor disse para eles: olha, fique atento, o pai olhe para isso. E disse: e se a mulher, vamos supor que ela fez o compromisso. Tem mulheres sábias, mas tem muitas mulheres também que desorientam, né, irmãos? Ah, fulana comprou aquele sapato, eu também tenho que ter. Ah, fulano fez isso, eu também tenho que ter. Irmãos, vamos ter aquilo que o Senhor quer nos dar? Sonhar não é pecado. Desejar algo bom não é pecado. O bom e o melhor, queremos tudo isso. Mas também precisamos aprender que debaixo dos céus há um tempo determinado para todo propósito. Vocês acham que nessa reforma aqui eu já não queria mudar esse som, fazer um monte de coisa, mas eu tenho que parar e olhar. Não posso fazer a obrigação e contar com a oferta de todos, o dízimo de todos, que a conta chega. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos de estar atentos para isso. E ali o marido cuidando, zelando, e maridos também, irmão, e maridos também. E quando nós vemos aqui, ele disse assim: olha, se ele ouvir e se calar, quantas brigas que a gente vê, às vezes o pastor vai aconselhar entre o casal. Porque aí você pensa assim: meu Deus, a casa está caindo. Aí você vai lá, não, porque a irmã ganhou um ferro elétrico que funciona sozinho. Sobe até dentro do guarda-roupa lá, entra no guarda-roupa e passa a roupa. Ah, é desse que eu quero. O marido da fulana deu. Irmão, às vezes o marido da fulana deu e nem vai pagar aquilo que ele comprou. Vai dar calote nos outros. Você está pondo seu marido numa fria também. E a gente olha e pensa: ah, que maravilha. A mulher da mesma forma. Às vezes diz para o homem: não, vamos fazer isso. E ele vai e faz. E vai colocar em problemas. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Isso aqui fala de relacionamento. Serve para todos nós. Que vai nos desafiar nessa comunicação. A igualdade e também o diálogo. Por que muitas vezes nós temos tantos problemas, às vezes, dentro da nossa casa? Falta de diálogo. Falta de diálogo. De comunicação. De falar um para o outro. Eu tive um chefe que ele pegava dinheiro até com a agiota, porque os filhos não poderiam sentir que pediu algo para o pai e o pai não poderia dar. E aquele homem sacrificava
tanto, pastora Luci, mas tanto. E nem a esposa sabia, porque ele não queria que a família soubesse que não tinha aquela condição para fazer aquilo. Irmãos, aí ficava desorientado. Aí não recebia o salário, não dava aqui, pegava daqui, aí pegava mais emprestado, mais juro, mais situação, mais coisa. Era aquela bola de neve. E a família não sabendo de tantos compromissos que foram feitos sem necessidade. É dizer para o filho, olha, no momento nós não podemos comprar determinada coisa, vamos orar que o Senhor vai abençoar e na hora certa Ele vai nos dar. É sermos sinceros, irmãos. E isso vai tirar tantas coisas do nosso meio, que atrapalham o mover de Deus, a bênção do Senhor, porque a Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste. Se o lar estiver dividido, não tem bênção do Senhor, não tem a mão do Senhor operando, não tem o agir de Deus operando. Mas a Bíblia nos mostra que quando dois liga algo na terra, vai ser ligado no céu. Senhor, o nosso sonho é ter a nossa casa própria, mas a gente não tem condições, mas entramos na Tua presença, unidos com esse propósito, e o céu se abre, e Deus abre porta, e Deus move, ramande canta, labaço de convas nébia, e a bênção chega na nossa vida. Chega na nossa casa, irmãos. Nós precisamos, isso é para mim e para você, unirmos em oração. O casal precisa de orar mais juntos, clamarmos juntos, apresentarmos um propósito. Olha, estamos com esse problema com o nosso filho. Vamos dobrar os joelhos, porque somos autoridade sobre a vida dele, dela. E nós vamos orar, marido, vamos orar, minha esposa. E quando a gente vê, irmão, Deus mudou a história. Por causa da comunicação, era isso aqui que o Senhor estava trazendo para eles. Um texto tão rico, o Senhor ensinando eles a olharem, a terem cuidado. E depois, olha o tanto que a coisa é séria, ele vai falar até das viúvas. Vai mostrar aí, no tocante à viúva, a divorciada, tudo que ela ligar com a sua alma, sobre ela será válido. Mas está dizendo, se o marido, porém se fez voto na casa de seu marido, foi nos dias que ele estava vivo, ele soube do voto, mas ele não invalidou o voto, fez o compromisso, ela vai honrar o compromisso. Porque foram feitos juntos, é o que o Senhor está dizendo ali. Se ele não invalidou, seus votos serão válidos. A obrigação com que ligou a sua alma será válida. Irmãos, Deus leva tanto a sério, que o falecido já está lá na sepultura, talvez até acabou. Mas tinha algo que tenha que ser realizado, e Deus honrando aquele compromisso que foi feito. Olha, tanto que as coisas de Deus são sérias. Às vezes a pessoa já partiu para a eternidade, mas deixou uma aliança, um compromisso, validou algo, ainda está ligado nos céus, ainda está comprometido com o reino, irmãos. É sério ou não é? Precisamos melhorar? Precisamos estarmos atentos ao que o Senhor está falando conosco nesta noite. E quando isso acontece, já encerrando a palavra, nós vamos ver aqui que, nesse capítulo 30, o Senhor mostrando para cada um de nós o voto, lá no 13, versículo 13. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido confirmará ou anulará. 14. Porém, se o seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmar. Irmão, fez o compromisso, ficou calado, apoiou, depois não vai lamuriar não. Concordaram, vamos agora passar pelo momento. Vai ter um momento agora que nós vamos ter que, como diz o outro, enxugar mesmo. Hoje é arroz, amanhã é feijão. Então, aí não adianta sentar na mesa e reclamar.
Não adianta dizer, só tem feijão hoje? Não, nós fizemos um compromisso, você lembra? Um dia é arroz, outro dia é feijão. E a gente tem que estar alegre, glorificando a Deus, porque sabe que é para honrar algo que vai ser melhor para a família, para a obra de Deus, para a igreja, para a causa do Senhor. Faz o compromisso. Irmãos, é muito sério nós fazermos um compromisso com a obra do Senhor. Faz o compromisso. A igreja vai adquirir algo. Aí faz o compromisso. Por exemplo, igual o compromisso das poltronas. Se você faz o compromisso, eu vou pagar essa poltrona. O pastor vai lá e compra. Tivemos 100 irmãos doando 100 poltronas. Ele vai comprar. Houve um acordo, não houve? Oraram, abençoaram, se alegraram. Aí, meu irmão, depois, acabou. E ai do pastor se falar alguma coisa. Meu Deus, é apedrejado. Mas é compromisso, irmão. Irmão, se a gente soubesse que era só 50, tínhamos comprado só 50, irmãos. Deixava as outras 50 para o próximo mês, próximo ano. São compromissos. Compromisso, até aqui na orquestra, né, maestro? Já fizemos compromisso. Compramos o instrumento está parado, porque alguém assumiu o compromisso de tocar aquele instrumento, foi embora, não se importou e deixou aí. Compromisso. Então, irmãos, vamos estar na presença do Senhor, olhando aquilo que nós estamos falando, mostrando aqui esses elementos tão essenciais para nós termos uma vida plena com o Senhor, uma vida plena na casa do Senhor. Eu estou usando esses, que é mais fácil para estar falando, mas tem N exemplos que nós poderíamos usar. Até a gente mesmo, como eu estava falando, às vezes como empregado, como funcionários, às vezes fazemos um compromisso com o dono da empresa, aquela pessoa na igreja, irmãos, quantas vezes eu falo isso com muito temor e com tristeza no meu coração, até pessoas em várias áreas que às vezes não é nem dado, irmão, é pagando, faz o compromisso. Se é um pedreiro, irmão, faz o compromisso, termina o serviço do irmãozinho. Você fez o compromisso. O irmão foi lá, deixou de comer a carne do domingo para comprar o saco de cimento da segunda-feira. Aí vai lá, e a pessoa deixa o cimento do irmão endurecer, fez o compromisso e não vai lá. Isso é compromisso de crente, de homem de Deus, de mulher de Deus. Fizemos um compromisso com alguma coisa, irmão. Vamos pedir, Senhor, me ajuda a honrar esse compromisso. Porque quando a gente tem um coração sincero, ao dizer, meu irmão, eu fiz esse compromisso, mas as coisas piorou, não deu certo, não tenho condições, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu já vi até irmãos, às vezes devendo para alguém, e alguém foi lá, e ele falou, irmão, não tem condição de te pagar agora, estou passando por isso e por isso. Sabe o que o Senhor faz? Fala para o irmão, libera a dívida dele, abençoa a vida dele, semeia na vida dele, e Deus usa para fazer essas coisas. Não que a gente vai ficar fazendo isso pensando no outro, vou fazer depois o irmão me perdoa, tá uma beleza. Não, irmãos, mas Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. Deus realiza coisas maravilhosas na nossa vida. Quantas famílias estão aí de mal, sem conversar, às vezes porque emprestou um cheque, um cartão, a pessoa não teve compromisso, ou não foi lá, não conversou, não fez uma aliança. Então, meus irmãos, vamos estar atentos para os relacionamentos, para o nosso relacionamento com o Senhor, com as coisas do Senhor, o nosso relacionamento familiar ser harmonioso. A Bíblia diz que tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Faça conforme as forças. Irmão, se eu não dou conta de ir daqui lá em Goiânia, de a pé, para que eu vou fazer um compromisso com o Senhor? Senhor, o Senhor me abençoe, eu vou de a pé a Goiânia. Eu vou subir no monte. Irmão, não está dando conta de subir nem um degrau da escada. Ele quer subir no monte. É para cair, para machucar, ou para não cumprir. Senhor, o Senhor me abençoar. Todo dia eu vou cantar 10 hinos da harpa cristã. Aí o primeiro dia canta 10,
o segundo 9. Então, irmão, cante só um, faça o compromisso só de um, mas louve ao Senhor, honre o nome do Senhor. Senhor, se eu abençoar, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia. Não lê, mas faça o compromisso, Senhor, eu vou ler pelo menos um versículo todo dia quando eu acordar, eu vou meditar na Tua palavra. Vou fazer um compromisso com o Senhor, de alimentar a minha alma, de fortalecer a minha alma, Senhor. Irmãos, Deus vai te honrar do mesmo jeito. Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Às vezes a gente pensa que é o muito, como diz o Felipe quando era pequeno, o muitão, né? Às vezes a gente pensa que é o muitão que vai ser visto diante de Deus. Aquela mulher, quando ela colocou naquele gasofilácio, aquela viúva, aquela moeda, aquelas moedinhas dela, o que Jesus disse ali? Os discípulos ficaram atormentados, dizendo, como pode? Ela deu, foi a que menos deu. Mas foi um compromisso que ela fez com o Senhor. Não importava o valor, o importante é que ela tinha feito com o Senhor, e ela chegou para depositar naquele gasofilácio, e Jesus disse, a melhor, a mais abençoada, a que alegrou, é essa que entrou agora. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, para que nós possamos fazer isso, aplicar estas lições na nossa vida, buscando sermos íntegros. Aqui Deus respeita a igualdade, o homem, a mulher, a dignidade, e isso nos mostra que quando nós olhamos para esse texto, buscamos a sabedoria que está aqui dentro desse texto, desta lição, a orientação, o Senhor vai mostrar que esta palavra serve para todos os tempos. Isso aqui não serviu só para o povo de Israel. Quero te convidar a ficar em pé. E nós vamos orar, pedindo ao Senhor nesta noite, para nos perdoar, irmãos, às vezes que nós precipitamos no nosso falar, para que o Senhor nos dê graça de cumprirmos os votos e compromissos que nós fizemos, seja eles em qualquer área da nossa vida, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor.